Bom, depois de 30 minutos gravando o primeiro conteúdo de hoje, sem o microfone, eu vou voltar aqui para esse vídeo, vou gravar de novo o mesmo conteúdo. Esse é o marinheiro de primeira viagem, né? O quarto vídeo da série de 30. Mas o assunto é bom. Hoje eu quero falar sobre você começar algo, começar um negócio ou estar no negócio sozinho, buscar por conhecimento sozinho ou contratar mentores, conselheiros para isso, né? A primeira vez que eu tive contato com essa visão dos mentores foi de um livro que eu li, que se chamava O Coach de US$ 1 trilhão, alguma coisa assim, né. E nesse livro, era falado sobre, um coach que tinha treinado vários grandes empresários, né, inclusive, pessoas tipo da Apple, da Intel, do Facebook, né, então grandes empresários dessas empresas de tecnologia, e foi esse o primeiro gatilho que me fez buscar, algum mentor, né. Eu quero contar para vocês que no início da minha carreira eu, seguia essa minha jornada sozinho, busca por conhecimento através de livros, de vídeos na internet, de cursos, e funciona, mas a gente leva mais tempo para conseguir aprender algo, se desenvolver, e leva mais tempo para alcançar os nossos resultados. Foi a partir do momento que eu entendi que eu precisava de mentores, de conselheiros, e eu contratei esses mentores, esses conselheiros no momento que minha empresa estava bem financeiramente, então eu tinha condições para fazer isso, que eu comecei a dar saltos na minha no meu resultado, né. Então, um dos mentores que eu tive falava sobre negócios, outro mentor que eu tive falava sobre o autoconhecimento, né. Então como tu te desenvolver, tu te conhecer, desenvolver habilidades comportamentais, aquelas soft skills, habilidades internas. E o outro mentor falava sobre gestão, modelo de negócio, empresas, processos, e eu pude aprender com essas 2 mentes, essas 2 visões, algo muito importante. Primeira questão que para mim foi um divisor de águas, foi quando eu entendi que eu, como líder da minha empresa ou líder das minhas empresas ou projetos, eu limito o crescimento da empresa e limito o crescimento desse projeto. Eu vou te explicar o que que isso significa. A gente tem uma certa necessidade de aprender novas habilidades ao longo da trajetória de uma empresa. A empresa ela vai passando de fases, então tu tem a fase inicial aonde tu precisa de algumas habilidades de venda, por exemplo, mas tu não tem a necessidade num primeiro momento de habilidades de gestão. Geralmente você está começando um negócio sozinho ou você começa esse negócio com um sócio e o foco de vocês é vender, né? Então lança o produto ou produtos ou serviços no mercado e aprende a vender. Então essa é a primeira habilidade que a gente aprende. A segunda habilidade que é fundamental é a habilidade de gestão, né? Então essas habilidades de gestão, elas envolvem habilidades de liderança, de gestão de projetos, de inteligência emocional. Então nessa fase da empresa, que é um segundo momento, na hora que você vai contratar novas pessoas para a empresa crescer, você precisa desenvolver essas habilidades. Então, esses 2 tipos de mentores fizeram muita diferença no meu avanço, no meu crescimento. Eu quero falar um pouco sobre a questão da mentoria que eu tive, um dos mentores relacionados à área mais de autoconhecimento, eu me conhecer de forma, plena, interna, e ligar um ponto importante, né, porque no início da minha jornada eu sempre pensava assim: "Pô, quando eu tiver alguns milhões na minha conta, esse vai ser o momento que a minha vida vai se ajeitar, tudo vai dar certo, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo". E chegou esse momento da minha vida e por algum momento, né, por algum tempo eu me senti, de certa forma, um pouco vazio, assim, dizer: "Pô, mas eu tenho dinheiro para comprar o carro que eu quero, fazer a viagem que eu quero, morar no lugar que eu quero e eu ainda me sinto, de certa forma, incompleto". Então, a partir desse questionamento, eu comecei a trabalhar questões com o meu mentor
que a gente falava muito sobre questões de mentalidade, questões de vida, questões do lado emocional, como trabalhar e lidar com as emoções. Geralmente, quando algo não dá certo, quando a gente cria uma expectativa sobre alguém ou alguma coisa e essa expectativa é quebrada. Então, eu aprendi, fui me lapidando nesse aspecto do autoconhecimento. Porque teve um momento da minha empresa que eu entendi que eu, como líder, era um dos grandes limitadores do crescimento da minha empresa. Então eu pude entender que eu precisava me desenvolver, eu precisava subir de nível como líder para que eu tivesse esse crescimento também da organização, da empresa e das pessoas que trabalhavam comigo, né? A gente acaba atraindo as pessoas que trabalham junto na organização muito parecidas com o que a gente é, com o que a gente pensa. Então a gente precisa mudar um pouco a forma de pensar, evoluir essa forma de pensar para que a gente traga pessoas mais evoluídas, né, de um nível intelectual maior e com mais competências para executar os projetos e as ações, né? Então esse aspecto foi um dos aspectos mais importantes, junto com o aspecto de negócio, né? Então quando eu comecei a trabalhar com esse conselheiro que está trabalhando comigo, na verdade, até hoje, ele sempre me trouxe a importância de eu fazer um diagnóstico de uma análise do estado atual que eu estou, entender qual que é o estado futuro desejado, então qual que é o meu objetivo, ou qual é o objetivo do negócio para o futuro, né? E dentro desse caminho entre o estado atual e o estado futuro desejado, criar projetos, planos de ação para alcançar esse objetivo, né? Então esse foi o primeiro aprendizado que eu tive com ele. Claro que a gente precisou trabalhar vários detalhes dentro desse contexto, mas foi um contexto fundamental para eu entender algumas questões de planejamento estratégico, de tomada de decisão estratégica. Quando a gente pega esse plano estratégico, né, essas escolhas que a gente faz e vai para o campo da execução, a gente precisa começar a desenvolver algumas habilidades de gestão, né? Então, gestão de pessoas, criação de processos, né, estrutura, entradas de fluxos, né, de um lado da empresa para o outro. Então, toda a máquina da empresa, toda a estrutura da empresa precisa ser entendida e desenhada. É como se eu fizesse um papel de talvez um engenheiro de negócios, né, que é o cara que projeta essa máquina, essa empresa, para que todos esses planos que foram definidos aqui no estratégico eu consiga de fato ter uma máquina que execute, né? E a máquina são pessoas, né? Então, existe uma relação de causa e efeito entre essas pessoas, entre o que cada pessoa faz, e o desafio está em conectar essas pessoas em prol de um objetivo para fazer com que essas pessoas trabalhem focadas para alcançar esse objetivo. No início, a gente aprende que fazer tudo sozinho é o caminho. Então, a gente vai lá, vende, a gente vai lá, entrega para o cliente, a gente dá atendimento ao cliente, faz o financeiro. Então, a gente começa a criar, acreditar que a gente consegue fazer tudo isso num estágio do negócio onde existe muito mais demandas para serem feitas e a gente precisa entender que não é porque a gente fez no início tudo isso que nos estágios mais avançados do negócio a gente precisa e vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Pelo contrário, a gente precisa de pessoas que dominem algumas habilidades que o líder, né, ou os líderes não dominam. Então a gente vai para o mercado, contrata pessoas mais competentes do que nós, e quando elas entram na empresa, a gente passa a visão do negócio, a gente acompanha elas por um tempo e dá liberdade para que elas trabalhem. Né? Eu acho que esse é um ponto que para mim foi um ponto de virada, porque em alguma fase do meu negócio eu tive dificuldades com essa delegação, em delegar isso para outras pessoas, em confiar nas outras pessoas, porque eu queria que as coisas fossem feitas do meu jeito. Mas não é porque as pessoas vão fazer de outro jeito que a gente não pode ter entregas melhores, né? E geralmente elas vão fazer melhor do que eu faria.
porque elas têm habilidades em outras áreas da empresa que eu não tenho, né? E elas têm mais habilidade do que eu para fazer isso. Então esse foi um ponto para mim de um aprendizado assim muito profundo que me gerou bastante conflito interno também. Eu tive que lidar com isso. Então esse mentor que trabalhava comigo nessas questões mais de autoconhecimento, de soft skills, essas questões mais internas, ele trabalhou muito tempo comigo nesses pontos aí, e eu pude me desenvolver, pude aprender. Então, é um processo, né? Então, o que eu aprendi talvez com esses dois mentores nos últimos 2, 3 anos, talvez eu não teria aprendido nos próximos 10, nos próximos 20. Então, tenha isso em mente. Vai ter uma fase do teu negócio que você vai sentir a necessidade de buscar por um mentor, alguém que já passou pelo caminho das pedras, alguém que já teve aquela experiência na prática, que aprendeu com aquilo, que pode trazer essa experiência prática para ti. Eu não aconselho você escutar ninguém que nunca fez algo acontecer de fato, porque não é buscando essas informações em livros e vídeo e tentando ensinar outras pessoas que você realmente vai ter este aprendizado. Geralmente são pessoas que já trilharam o caminho, que já tiveram acertos, que já tiveram erros, que aprenderam com essas experiências, que podem ajudar melhor você a pensar, né, no seu negócio, seja você um negócio inicial, tem um negócio inicial, ou seja um negócio já mais consolidado. Daqui a pouco você está pensando em criar um negócio do zero. Pense sempre que essas pessoas, elas precisam ser, essas pessoas que você vai se aconselhar, elas precisam ser pessoas que já tenham a experiência prática, já tenham passado por aquilo que você passou antes. Então, o meu intuito nesses vídeos, como eu comentei anteriormente, é passar as minhas experiências práticas, erros, acertos. Eu vou buscar alguma informação em livro, em vídeo, com outros mentores, ok, eu vou buscar. Mas eu vou primeiro aplicar isso no meu campo de batalha, na minha realidade, e depois eu vou vir aqui e vou trazer para vocês o que funcionou para mim e o que não funcionou. Então fique ligado aí nos próximos vídeos e se você gostou desse vídeo aqui também, dê um comentário, deixe um comentário, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com uma outra pessoa que talvez esteja, que faça sentido, né, que esteja nesse contexto que eu tô te trazendo aqui. E se você tiver algum tema de interesse também, quiser deixar no comentário, enfim, ou daqui a pouco me seguir ali no LinkedIn ou no Instagram, me mandar uma mensagem no privado, eu vou estar aberto, vou estar ouvindo a sua demanda, e se eu tiver realmente condições de falar sobre aquele tema, se eu tiver experiência naquilo, pode ter certeza que eu vou estar trazendo para você nesses próximos vídeos aí, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, então, forte abraço.